Afinal, como funciona o plano de saúde por adesão? No vídeo de hoje a gente vai te explicar tudo que um corretor precisa saber para vender um plano coletivo por adesão. Você vai ficar sabendo quais são as principais diferenças em relação às demais modalidades. Eu sou o Léo Mendes, corretor e empreendedor. Estou focado em atrair, formar e desenvolver corretores de seguros e corretores de plano de saúde. Com certeza, essa é a modalidade de contrato que o corretor tem mais dificuldade em aprender na hora de fazer as vendas de plano de saúde. Mas hoje eu quero te explicar no detalhe para que você saia desse vídeo sabendo como vender plano de saúde por adesão. Então vamos lá. Para que você entenda esse tipo de contrato, essa modalidade de contratação que o corretor vende e vende muito, porque tem campanhas incríveis, por exemplo, você precisa entender que quando a gente vende um contrato individual, o corretor ele pega o CPF, ele pega o documento básico e ele protocola o contrato junto com a operadora. Já no adesão, o corretor ele vai primeiro classificar o cliente em alguma entidade, ou seja, através da sua profissão ou formação acadêmica, e por meio disso ele vai enquadrar na administradora aquele cliente. Então, médicos serão classificados e enquadrados na entidade de médico, engenheiro na entidade de engenheiro e assim por diante. Então, sempre quando a gente fala de um contrato adesão, nós temos que, como vendedores, como corretores, enquadrar o cliente em alguma entidade, para que depois possamos fazer a venda. Tá claro até aqui? É importante a gente saber que quando a gente vende um plano coletivo por adesão, vai ter um elemento novo, que são as administradoras. A administradora mais famosa que nós temos é a Qualicorp, por exemplo, que ela faz justamente a gestão desse tipo de contrato. O corretor ele passa a protocolar, entregar e receber a sua comissão da administradora. Para ficar mais claro isso, vamos pegar um exemplo para que eu te mostre na prática como funciona. Quando você fecha um contrato individual, o cliente vai fechar com o corretor e o corretor vai entregar direto na operadora de plano de saúde esse contrato. Quando a gente fecha um contrato por adesão, o cliente procura um corretor, esse corretor ele vai entregar a sua proposta, a sua produção na administradora, e essa administradora é que vai fazer a gestão junto com a operadora. Então veja, no contrato adesão existe um intermediador a mais, que é justamente a administradora. Então entenda que nesta modalidade de contrato, a administradora ela é a figura central. Inclusive, é ela quem manda os boletos para os clientes e não mais a operadora. É ela quem aplica os reajustes e não mais a operadora. Agora, vamos falar das características principais de um contrato coletivo por adesão. Quando a gente compara o adesão com o individual, é importante a gente entender que no adesão a gente já vai ter operadoras que trabalham a nível nacional. Elas vão dar atendimento para os clientes a nível nacional. Enquanto os individuais, lembra que eu falei que estão focados mais nos planos regionais? Já no adesão não. No adesão a gente vai ter um atendimento, a gente vai ter a possibilidade de oferecer um atendimento a nível nacional. A segunda característica do plano coletivo por adesão é você vai ter a liberdade de oferecer para o seu cliente operadoras que trabalham tanto com rede própria, como operadoras que trabalham com rede credenciada, então hospitais privados. Isso significa que muitas vezes, quando o cliente não tem CNPJ, mas ele não quer ter uma rede tão enxuta, o coletivo por adesão vai ser a única alternativa que você vai poder oferecer para o seu cliente. A terceira característica, que talvez seja a característica que mais implica em reclamação por parte dos clientes, é a situação do reajuste. No individual, a gente sempre vai trabalhar com reajuste limitado à ANS, aquilo que a ANS impõe ano após ano. Já no reajuste do adesão, não vai existir essa limitação.
as administradoras elas aplicam um reajuste para equilibrar a sinistralidade, ou seja, o resultado da sua carteira. Então, existe uma liberdade por parte da administradora em relação ao reajuste. A quarta característica, e essa é positiva para o cliente, é que você não precisa ter fidelidade ao plano. Então, quando você, corretor, for vender um contrato através da Qualicorp, da Alcare, da Você Clube ou qualquer outra administradora, esse tipo de contrato não permite fidelidade. O cliente ele pode contratar por 3, 4 meses e simplesmente solicitar o cancelamento depois, sem precisar pagar multa, sem precisar cumprir fidelidade. Um outro ponto muito importante é que quando o corretor vende esse tipo de contrato, ele vai precisar cobrar uma taxa de adesão do cliente. Essa taxa ela é como se fosse uma mensalidade a mais, uma mensalidade extra que o corretor precisa cobrar na contratação do plano, ou seja, na venda do plano. Por quê? Porque o individual ele não tem essa característica. Quando a gente fala de documentação obrigatória para protocolar junto às administradoras, uma vez que essa é a figura central do plano coletivo por adesão, a gente vai mandar a documentação básica. Então a gente geralmente manda o CPF, o comprovante de endereço, mas como principal característica você vai precisar mandar o vínculo com a entidade. Pode ser um diploma ou qualquer outro documento que a administradora vai solicitar que comprove e permita que aquele cliente pode entrar naquela determinada entidade de classe pela qual você está vendendo. Então isso é muito importante. Quando você faz uma venda online, por exemplo, você vai ter que mandar um documento que comprove que aquele cliente pode entrar na entidade que você está vendendo. E quando a gente fala de público-alvo, é importante o corretor saber que ele vai poder trabalhar com classe A, B ou C, com pessoas que buscam atendimento ou regional ou nacional, e geralmente pessoas que não têm CNPJ, porque senão aí você vai vender o contrato PME, que é um contrato mais barato. Mas é importante o corretor entender isso e oferecer depois a operadora que melhor se adeque ao perfil do cliente, tá bom? Quando a gente fala de comissionamento, geralmente o corretor vai receber uma grade de comissão menor do que o individual e também menor do que o PME. Mas tem um porém aí. As campanhas dos contratos coletivos por adesão feitas pelas administradoras, campanhas de premiação, bonificação, geralmente são muito agressivas e isso acaba compensando muito a venda desses produtos. Para fechar e você entender tudo sobre o coletivo por adesão, é importante você entender que essa é uma modalidade que você como corretor precisa conhecer. Se seu cliente não tem CNPJ e ele busca uma rede de atendimento nacional, o coletivo por adesão é a alternativa certa. Então você como corretor, mesmo tendo uma administradora no meio, uma entidade no meio, taxa de adesão, que são coisas específicas em relação a essa modalidade, você precisa conhecer esse produto. Tudo bem? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, entendido mais sobre o plano de saúde e adesão. Agora, se você quer saber mais sobre os planos de saúde empresariais, a gente vai falar do PME e do PJ, clique aqui nesse card para você conhecer sobre as características principais desse contrato. Um abraço e até a próxima.